Boa noite, irmãos, passa já com todos. Hoje nós temos aqui nosso convidado especial, Jefferson. Paz, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre por trás da câmera, né? E hoje o pastor me puxou aqui. O Jefferson, na verdade, nós começamos, né, Jefferson, juntos, né? Foi. Começamos junto aqui. O primeiro que sentou assim do meu lado e agora ele voltou aí, né? É como a gente fala, tudo é graça, né? Sim, tudo é graça. Então, aí fazia agora... muito tempo já que não tinha oportunidade de aparecer. Vamos fazer o Jefferson já chegou com uma tarefa fácil, né, Jefferson? Pegar a reforma, essa daí é uma tarefa fácil, né? Nós vamos pegar aí, esse mês de outubro é um mês que comemora a reforma que houve lá em 1517 e tal. Então nós comemoramos agora em outubro, que foi no dia 31 de outubro de 1517. Onde Martinho Lutero vai lá, coloca aquelas 95 teses, né? Então, nesse mês aqui, do dia 31, vai comemorar. Antigamente era Halloween, né? Glória a Deus, né? Porque continuou o Halloween, mas agora ficou assim, chamado o Dia da Bíblia, né? No dia 31 nós comemoramos o Dia da Bíblia. Hoje, nós queremos, assim, estar fazendo uma introdução. A introdução é a parte histórica, né? A parte histórica da coisa. Sim. Como o porquê. Porque os 5 pilares é aquele lá, né? Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, né? A Escritura. Somente a Escritura e glória somente a Deus. Então esses daí são os 5 pilares, que a gente chama que é os 5 solas. 5 solas. Mas para, assim, quando foi que formou isso? A gente não tem assim, um dia que foi formado, quem formou, mas a gente vê que no decorrer da história, você vê que o porquê que foi colocado esses 5 pilares aí. E assim, Lutero, ele colocou lá essas teses, e é claro, a gente sabe que não foi Lutero o causador da reforma, ele foi um dos, vamos dizer, é como se ele fosse o meio, né? Sim. Se ele fosse o meio. Então, antes teve os pré-reformadores e depois de Lutero também continuou a batalha aí por muito tempo, e se você for analisar até hoje. Estamos até hoje. Até hoje, né? A reforma ela é constante, né? É constante. Por quê? Porque o povo esquece muito fácil. Sim. Né? Porque quando fala sobre a reforma, o que dá a entender? Eles fizeram o quê? Eles pegaram aquilo que Cristo passou para a igreja, que aí depois veio lá os apóstolos passaram para a igreja, aí eles pegaram e reformaram. Não é isso, né? Eles voltaram aquilo que Cristo passou para aquilo que os apóstolos passaram. Isso. A reforma, na verdade, foi voltar aos ensinamentos primitivos, né? Isso. Que no decorrer dos anos, a igreja foi perdendo essa essência, né? Foi colocando coisas humanas onde não poderia ou não deveria. E aí, por isso que essa reforma, ela teve que voltar para o início, né? Então, a gente está cada dia aí, seguindo nesse caminho aí, reformando o que a gente tem a aprender, né? Isso, a nossa teologia, né? Porque veja só, se a gente começa... É que assim, são muitos os concílios que tiveram, né? Sim. Se você pegar cada concílio que teve, você vai perceber que aquele concílio foi para poder lutar por uma coisa que hoje acontece. Isso. Né? Então, é nisso. É que nem o povo de Israel. O povo de Israel, Deus ia lá, deixava eles perecerem, eles pereciam na mão dos midianitas, Moab, seja quem fosse. Aí depois Deus levantava lá um profeta, né, que seja um herói da fé lá, o cara ia lá, tal, Deus usava, acontecia um monte de coisa, milagre e tal, aí o pessoal voltava a adorar a Deus. Isso. Daqui a pouco passava um tempo, Deus tinha que estar punindo eles de novo. Isso. Porque nós como pessoas, a gente tem essa facilidade de voltar ao erro, né? Sim. A gente tem essa facilidade de voltar ao erro. Então, a gente vê que nessas reformas é que a gente não vai conseguir passar todas, eu mesmo o que eu vi poucas. Sim. Mas a gente sabe que entre uma e outra das coisas que nós vimos, ela tem vários conselhos que teve, até porque os conselhos eram em lugares diferentes, né? Sim, países França, diferentes. Itália, isso. Né? A Europa toda tinha, cada lugar tinha alguém que estava lutando por esse propósito, né? Isso. E nem todas as vezes são citados, né? Isso. A gente acaba
nem tem conhecimento de todos. Né? Eu vou estar lendo aqui um versículo que está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 é um versículo que a gente sempre está falando, que ele é sobre a salvação com a graça, né? Então, assim, no Efésios capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando a gente vê aqui, olhando para os 5 pilares, que vamos falar que eles bem direitinho como eles são aqui, ó. Primeiro somente a escritura, eu vou falar em português, né? Sim, só a escritura. Eu já não sei falar português direito, falar latim, aí pronto, aí atrapalhou tudo. Mas os 5 pilares da reforma são: o primeiro é somente a escritura, o 2 somente a fé, o 3 somente a graça, o 4 somente a Cristo e o 5 glória somente a Deus. Então esses são 5 pilares, ou seja, dentro dessa teologia de escritura, fé, graça, Cristo e glória somente a Deus, que ele diz que somente a esse e mais nada, entendeu? Então, em cima disso daí, eles vêm trazendo para nós o que? A reforma. Então, quando a gente vem para a escritura, né? A gente vai para a escritura, que é somente a escritura, a gente lê Efésios 2. Então, na escritura nós encontramos isso. A gente já fala que é o primeiro pilar. Aí ele fala assim, porque pela graça sois salvos. Nós pegamos o terceiro pilar, somente a graça. Mediante a fé, que está o segundo pilar. A gente pode até acrescentar, somente fé em Cristo Jesus. Que eu posso até ver que se a gente pegar o versículo 4, ele diz, o versículo 5, ele diz assim, estamos nós mortos em nosso deleite, nos deu vida juntamente com Cristo. Então recebemos vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí vocês, justamente com ele, quem? Cristo, né? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos os séculos vindouros, e aí vai, tá? Então a gente está vendo que essa fé é mediante a Cristo Jesus. O pilar 4 está falando que é somente Cristo. E dentro de tudo isso, dentro da gente ter um estudo da Escritura, que é somente ela. A gente tem aqui a fé, que é somente ela, que é somente a graça, que é somente Cristo. Aí a gente dá glórias somente a Deus, porque tudo isso daí é o que Ele faz por nós. Ele nos salvou. Se nós pegarmos aqui o 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, aqui só antes da gente começar, a gente já começa a falar um pouco mais sobre vamos entrar já no que a gente tem que falar. O 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Aqui confirma que é só um, né, Deus, um só mediador que entre Deus e o homem. Então está falando sobre Deus, Jesus Cristo, né? E Jesus, homem, que também quando a gente for falar sobre os conselhos que teve, né? Teve alguns deles lá, dois na realidade, né? Um que fala que havia uma pregação que Jesus sobre a humanidade de Cristo. Sim. E teve um outro que eles fizeram o conselho porque o pessoal também estava questionando a humanidade, a divindade humana dele. E um foi para dizer que Jesus era Deus, né? Aí no outro, anos depois, para dizer que ele também era homem. Era homem, isso. Então, para justificar. Aí passa um que ele era uma divindade humana. Isso. Que ele é Deus e homem. Isso. Quer dizer, que eu tô falando, os caras sempre estão trazendo. Porque quando nos evangelhos a gente vê que Jesus ele veio ao mundo para morrer por nós, né? Sim. E ali na cruz ele estava 100% homem, né? Isso. Então você vê que esses concílios meio que esqueceram disso, e aí vamos voltar para entender que realmente ele era Deus e homem, né? É que levantava, né, pregadores, né, para poder nas igrejas, porque assim, Paulo ia lá, colocava uma igreja aqui e saía. Aí Pedro, a mesma coisa. Então o que acontece mais para frente? Fica alguém lá e que começa a criar uma doutrina. Isso. Até porque, como
começou a misturar com os gentios, começou a criar com os gregos lá, né? E eles começaram a trazer coisas que eles acreditavam. Então eles começam a trazer heresia para dentro da igreja. Aí é preciso criar um concílio para poder eles brigarem sobre isso. A gente comentou na quarta-feira sobre a gente entender o fato histórico daquele acontecimento para a época, para quem estava falando, para a gente não trazer isso hoje para a nossa realidade e começar a colocar aquela pessoa como está em pecado e a outra pessoa não está, como a gente comentou, a questão do uso do cabelo da mulher. A mulher está usando o cabelo longo, e se a mulher usa o cabelo curto, então ela não é crente. E a gente estava falando sobre isso, que aquilo foi para a época, lá para Coríntios, para que a mulher tivesse uma diferença das sacerdotisas lá que fazia os rituais lá no templo de Diana. Então Paulo diz assim, que o bom é que a mulher usasse o cabelo grande para se diferenciar daquelas. Isso. Aí a gente não pode pegar aquilo e trazer para hoje, é diferente. Cultura e tudo mais, né? Assim, Paulo foi lá, Coríntios foi fundado a igreja, mas aí devido a essas conversas, o que pode, o que não pode, Paulo teve que mandar uma carta para. Então, assim, foi uma reforma do que foi dito já no início, né? Então, queira ou não, a palavra de Deus ela vai se renovando. E aquelas pessoas que estão se desviando precisam de uma reforma, né? Então... Porque as coisas erradas começam a entrar, aí precisa corrigir e voltar ao que era antes. É o que está acontecendo, né? O que aconteceu lá no ano de 1517, né? 1517, isso. Tá bom, meu querido. Então, é isso. Você quer ler alguma coisa para você falar? Eu havia feito uma anotação aqui sobre Romanos 1,17, né? Certo. Que... no decorrer do que aconteceu com Lutero, né, já vindo para essa parte da reforma, e depois você pode até falar aí, que o Lutero ele foi um mártir, né, vamos dizer assim. Ele se martirizava muito por conta de ele achar que ele só ia obter salvação por conta das obras que ele fazia, né? Então ele se chicoteava e vivia direto, todo dia ele estava se confessando para o padre lá da época, porque ele não aceitava que ele, sendo um servo de Deus, errava tanto. E o start que mudou isso na cabeça dele foi quando ele entende Romanos 1,17, né? Que ele diz assim, que o justo viverá pela fé, né? Então, nada do que a gente tenta fazer com nossas forças não vai mudar em nada. Né? Então, isso aí daí foi o olho dele se abriu para ele poder entender. Assim, só para dar uma pincelada, né? Mas, porque a gente vai voltar lá na igreja primitiva. Sim. Mas assim, na época da Idade Média, que é do 5º ao 15º ano, a igreja virou um caos, né? Sim. Porque aí onde a igreja se perdeu e o pessoal começou a fazer muitas, assim, criar coisas que foi assim, a igreja ela ficou política. Então agora é a igreja que é política também. Tanto é que para cada, vamos dizer assim, o imperador ele só ficava no lugar se o Papa fosse lá e orava por ele, entendeu? Então essa politicagem entrou dentro da igreja. E agora assim, antes que a igreja era uma igreja espiritual, agora a igreja é uma igreja que ela vive mais porque é conivente, né, sabe? A igreja que era perseguida, né, até o 3º século, a igreja era muito perseguida, morria muito cristão. De repente agora Constantino vai lá, mudou as coisas e agora não tem mais perseguição, mas agora ela ficou boa e de repente a igreja começou agora a crescer financeiramente e aquilo que era válido assim, para ela crescer, beleza. Tanto é que quando ele entende isso é porque tinha muitas aquelas indulgências, né? Então o pessoal pagava essas indulgências aí para que eles pudessem ter perdão do pecado dele. E Lutero, dando uma fala assim lá do Lutero, ele era um cara que ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo de morrer. Tanto é que mostra que ele foi a monge, por quê? Porque ele estava andando num certo lugar, começou a chover, relâmpago caindo e ele com medo de morrer. Aí ele foi e orou para a mãe do santo, olha só, que treta. Ele orou para a mãe do santo, que era da profissão do pai dele.
O cara que era o santo da profissão do pai dele, ele orou para a mãe dele para poder livrar. Falou para ela assim, se eu não morrer hoje eu viro um monge. Aí de tanto que ele ficou com medo. No fim o que aconteceu? Ele não morreu, né? Ele pegou e passou, foi para a igreja e agora ele é um monge, né? Agora ele vira um monge. Aí quando eu vi tudo isso daí, ele nessa luta toda que você está falando, porque nós somos pessoas que pecamos, o pecado está dentro de nós, então é uma luta constante. Sim. E ele se sentia assim, porque além dessa dificuldade que nós temos, eu fiquei sabendo assim que ele era a categoria de monge que ele era o seguinte: você não podia rir durante, assim, você entrar, você tinha que ficar um tempo onde não poderia rir, não poderia fazer as pessoas irem. No momento que você vai se alimentar, você não pode conversar. Quer dizer, um negócio bem rígido, né? Rígido demais. E eles tinham algumas coisas que eles falavam que não podia fazer, que senão morria. Nisso daí, existia nessa tal de indulgência, aí os caras falavam assim, olha, se você fizer isso, aquilo, outro, aí você vai o quê? Você vai ter sua salvação. Né? Por isso, somente a fé. Porque somente a fé, não é... A gente está aqui pela fé, né? Em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Entendeu? Então, aí, quando as pessoas marcaram essa indulgência, o que acontece? Aqueles líderes da igreja escreviam algumas coisas, o pessoal respeitava aquilo que aquela pessoa escreveu, então agora tem somente as escrituras. E a igreja, ela tinha tanta força, né, como o senhor falou, assim, na questão de escolher ou de abençoar um que ia ser o governador da época, ou os imperadores, os imperadores, isso, que a igreja descobrava, vamos dizer, impostos de trabalhadores, de comerciantes da época. Inclusive, eu vi que alguns comerciantes que estavam querendo negociar, né? Então eles emprestavam dinheiro, porém a igreja era contra que aquela pessoa emprestasse dinheiro e cobrasse um juro em cima. Certo. Então a igreja colocava como aquilo fosse um pecado. Entendeu? Então, assim, esse grupo de comerciantes que queriam trabalhar dessa forma, eu empresto um valor, quando você vai me pagar com juros. A igreja foi e denominou isso como um pecado. Então esse grupo de pessoas que também tinham influência começou a, vamos dizer, se rebelar contra a igreja também. Certo. E além desse grupo de comerciantes, camponeses também que trabalhavam, e daquela parte ali é como se fosse um dízimo. Certo. Só que era uma coisa absurda com relação ao dízimo, né? Então isso aí foi causando pessoas foram se levantando, criando aquele grupo para tentar justamente defender isso. E assim, a ideia da época era construir a tão famosa Basílica lá de São Pedro, né? Isso. Então, eu vou um pouquinho para frente, mas a gente continua voltando. A gente faz uma reforma. É que assim, ele entendia que isso aí era errado porque, vamos supor que hoje nós temos Israel, né? Então tem o templo lá, tem ou parte do templo. Então hoje, se a gente fosse ter que pagar para ser levantado um templo, vamos supor assim. Mas aí como que eu vou sair daqui hoje para ir visitar esse templo, para poder adorar lá nesse templo? Então o Lutero fez mais ou menos isso. Não, pessoas de tão longe têm que pagar, então eu prefiro investir em igrejas que não é uma igreja fixa, que seria a Basílica. Então é o que a gente entende de que hoje eu sou uma igreja, o senhor é a igreja, né? Então ele falou assim que era muito melhor que tivesse investido em pessoas, em melhorar a vida da pessoa, e fazendo isso como? Levando a verdade, né? É que assim, o povo que era lá, os religiosos da época, muitos deles nem tinha ministério. Muitos deles entraram por quê? Porque assim, de repente a gente tem o Regis aí, ele faz parte da família, vamos colocar ele para ser um arcebispo em algum lugar aí, porque dá dinheiro. Então colocava ele lá, ele não ia porque ele tinha um chamado. Ele ia porque o negócio dava dinheiro, porque estava nessa época que você está falando, da Basílica aí, é o Papa Leão X. Papa Leão X, que ele pega e manda um grupo
para a Alemanha para poder levantar algumas indulgências, tá? E essas indulgências aí era absurdo. Aí eu tive lendo assim, na verdade eu assisti um trabalho aí com um rapaz que ele colocou 3 coisas só. Ele falou assim, isso daí era assim, tipo assim, ó, das indulgências. Se você matou uma pessoa, uma delas, né? Não vou lembrar qual que é, mas ó, você matou uma pessoa, então você vai pagar o valor pela moeda da época, você vai pagar tanto, que era alto. Mas se você matou no mesmo dia 2 pessoas, aí tinha um acréscimo, tá? Aí tinha uma assim que, por exemplo, a gente paga a indulgência, aí quando for o pecado que eu vou cometer lá na frente já tá pago. Dependendo do valor, você já tinha seu perdão estendido pelo resto da sua vida. Então quer dizer, os ricos já tá tudo salvo, porque os ricos iam lá dar uma carteirada no, né? Jogar umas moedas na mão do Papa. Já é. Aí ele já estendia a salvação. Ele podia fazer o que fosse, ele podia matar, roubar, prostituir, o que ele quisesse, porque a salvação dele estava comprada. Isso era a tal das indulgências. Então o que ele fazia? Ele mandou para a Alemanha um grupo de pessoas lá para fazer isso, mas nessa época foi justo que bateu de frente com Agostinho, com Lutero. Aí onde que Lutero vem e faz aquelas... Eu acredito até que ele já devia estar montando alguma coisa em cima disso daí, né? E daí ele vai, e lança lá coloca na Basílica lá as 95 teses. E aí vai contra essas pessoas aí. Hoje, vamos então ler lá a comitiva, né? A comissão, né? O ID de Cristo, né? No Atos 1:8. Pra gente começar a entender um pouco, que é assim, irmão, é que nem a gente tava falando aqui no começo, né, Jefferson? Passa-se tempo e só muda as pessoas, né? Sim. É sempre assim, passa o tempo e muda as pessoas. As dificuldades sempre são as mesmas, os erros parece que sempre são os mesmos, sempre está levantando aí como diz, acho que é João que fala que os anticristos, né? Sempre se levantam os anticristos aí para poder estar trazendo falsas mensagens, né? Falsas doutrinas, fazendo com que a igreja perca o foco da adoração, sabe, do evangelho mesmo, e começa a ir para outros caminhos, né? Então começou, vamos dizer assim, Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu por 10 dias depois para os discípulos, né? Ele apareceu com em torno de umas 500 pessoas mais ou menos, né? Aí ele apareceu com umas 500 pessoas mais ou menos, então ele ficou um tempo com eles. Aí 10 dias antes do Pentecoste, de descer lá aquele poder do Espírito Santo, ele vai e dá esse id, que foi o dia da ascensão dele, né? Ascensão é quando Jesus está aqui conversando com eles, ele começa a subir ao céu, seria se acende, né? Acho que é isso que é a palavra. Ele ascende aos céus. Então ele vai para os céus e ele vai falando. Então ele continua falando alguma coisa. Então em Atos 1:8 ele dá essa ordem, né? Essa ordem para aqueles que estavam ali. Ele fala assim, ó: mas recebereis poder do Espírito Santo mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então você vê que ele diz que vai descer, né, um poder do Espírito Santo sobre ele. E a gente sabe, que a gente que conhece lá capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, fala que eles estavam orando, ali já era 120, olha só, né? 10 dias, 380 pessoas foram. É incrível, né? Então ali, ó, uma vez eu estava assim indagando, né, sobre isso. Eu até conversava com os irmãos acerca de, sabe, pouca gente na igreja e tal, às vezes. E quando eu comecei, eu estava dentro daquela coisa assim de igreja lotada, sabe? Mas tem gente que tem igreja de 1000 pessoas, tem gente que tem igreja de 10 mil, acho que a igreja não cresce, e isso daí faz um mal para mim. Fazendo um mal grande para mim, e eu era novo na fé, então eu achava que isso tinha que ser. Eu achava assim, não, para mim ser um pastor de verdade, a igreja tem que estar lotado, né? Então a luta era essa. Você vê, por isso que eu falo que a gente aprende as coisas de forma errada e a gente vira isso como verdade. Então, para mim, a igreja com poucas pessoas, seria que o meu trabalho não estava bom.
Então precisava eu trabalhar bastante, daí eu fazia, sabe, coisas e coisas, era muito num monte e tal, um monte de trabalho na igreja, eu não tinha tempo para mim, assim também sufocava o pessoal, porque o pessoal da igreja também não tinha tempo para isso, entendeu? Então eu achava que era assim, então eu aprendi porque alguém me ensinou assim, então eu tinha esse sufoco todo aí, tá? Aí a gente começou a analisar um dia isso. Jesus, ele teve uma igreja que numa época era milhares, que eram multidões, multidões. Você vê que quando ele separa, divide o pão, o peixe e o pão, tinha lá 5.000 homens, só homens, sem contar mulheres, crianças, idosos, só homens, 5.000 homens, que ele deu milhares, né? Aí depois tem uma segunda também, que aí já tem 4.000. Então, de repente, quando ele ressuscita, ele apresenta para quem? Para 500, olha o tanto que foi embora. Tudo indica até que esses milhares de pessoas que ele fez a repartir lá o pão e o peixe, foi que falou lá assim, crucifica, né? Sim. Muito. Isso aí tem uma grande. Vou falar, uma grande chance de ser, né? Aí, de repente, com 10 dias já tá 120. Eu falei, eita, se Jesus passou esse perrengue, né? Se ele passou isso daí, eu vou ficar preocupado? Não, a gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que, sabe, orar pelas vidas, a gente tem que buscar o Senhor, pedir a Deus que mande as almas e tal, sabe, ser uma pessoa zelosa. Porque é isso, conforme a gente traz uma palavra de verdade, agora hoje eu tenho esse entendimento, você traz uma palavra verdadeira, as pessoas vêm, né? E se não vinha, porque as pessoas que não vinham, porque não está nos planos de Deus, eu entendo assim, né? Porque a palavra, ela salva, a palavra, ela nos leva a Deus, né? A palavra, ela modifica, ela faz a gente se arrepender. A verdade tem que ser assim. Então é que nós estamos tratando aqui das indulgências, que é coisa que não tinha nada a ver com a palavra. Sim. Por isso que somente as escrituras, e não que como escrever. Porque os líderes da época colocaram as indulgências, o pessoal acreditou que era e fazia. Então não, a gente tem que ver o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é isso, né? Que são coisas que nos levam ao arrependimento e que a gente vá ao Senhor, né? Então ela não massageia o ego de ninguém, ela não vai estar dando autoajuda para ninguém, entendeu? Ela vai falar a verdade. Vezes, né? Se de repente o pastor, como falou, faz aquele esforço enorme para manter aquelas pessoas na igreja, mas será que aquelas pessoas estavam ali realmente querendo Cristo ou querendo só bonança, só bens materiais, só que o pastor pregasse, de repente o pastor fala, não, para eu manter minha igreja aqui cheia, eu vou começar só, irmão, carro, casa, vida boa, e não é assim. Isso aí, não. A gente... Até porque, para assim, ó, se eu sou um camarada que eu caí na prostituição, ou se eu sou um cara que eu engano as pessoas por onde eu trabalho, então a verdade ela vai me confrontar. E eu não posso ficar falando que Deus é comigo, você sendo meu pastor, falando, olha Marcos, Deus é com você, Ele te ama, fique em paz, que tudo vai dar certo, sendo que eu sou um prostituto, sendo que eu sou um ladrão. Eu vou ficar aqui, não, se Deus é comigo. Deus é comigo. Vou dar o dízimo lá. Claro, eu dou uma oferta gorda lá, porque eu vou ganhar no meio das minhas coisas erradas lá, então eu dou uma ofertona boa lá para manter a igreja e continuo lá, sabe, só esperando o Senhor vir me buscar. E Ele não vai. Ele não vai. Porque é assim, como a gente vê lá, lembra que nós fizemos aquela parábola das sementes? Nós fizemos lá em casa uma vez, você estava com a gente, né? Sim. Aquela, você vê, a semente ela tem que cair em terra fértil. E a terra fértil qual que é? A terra que é preparada para a verdade, entendeu? Se a terra não é preparada para a verdade, alguma coisa vai acontecer, passarinho vai comer, ou sabe, o sol vai sufocar, as pedras vão sufocar. Porque se eu não trato com a verdade com as pessoas, ou se as pessoas não tratam com a verdade comigo, aquilo que não é verdade, uma hora ela vai ser destruída. Então nós precisamos ter a verdade. Então se eu sou um prostituto, eu tenho que entender que se eu continuar prostituto, eu vou para o inferno. Não adianta. Eu não vou ter Deus sabe? Eu não vou ter a minha vida eterna com o meu Senhor se eu manter isso daí. Certo? Erramos, mas só que nós temos que errar, mas sabendo que a verdade é essa, eu tenho que ir atrás da verdade. Mesmo que às vezes eu estou tropeçando, mas eu estou correndo atrás da verdade. Isso. Quero agradar a Cristo, certo? Porque aí sim. Então isso tem que vir. É por isso que fala que a palavra de Deus confronta, porque ela fala isso. A gente vai em vários lugares, ela está falando. Que Deus não vai, sabe? Deus não é com. Aí fala que a relação de pessoas que fazem coisas erradas. Isso. Né? E assim. Às vezes as pessoas pensam que eu gosto de frisar isso. Você chega de mim e fala assim, olha, você é prostituto e você rouba. Os dois que eu falei, tá? Eu roubo lá no meu serviço e também sou um cara que vive na vida alheia aí com as mulheradas e tal. E beleza, eu sou casado, tá? Bem casado, tá?
Então quando Deus fala que eu estou errado por quê? Porque ele está zelando pela minha esposa, que eu sou um prostituto, ele está zelando pela minha esposa, para mim não fazer isso, porque ela não merece isso. E também estou me zelando pelas pessoas que eu roubo lá, que vem até a empresa que eu trabalho e eu roubo ela. Então, assim, não é só porque Deus é um carrasco, né? Que dá a impressão que é isso. Quando Deus começa a cobrar as pessoas de não fazer coisa errada, que Deus é carrasco, que ele quer comandar, sabe? Ele é soberano, então ele tem que fazer e acabou. Não é isso. É que Deus pensa mais nas pessoas, ele ama a todos. E se ele ama a todos, então aqui nós três, nós dois e o Regis, quando a gente for fazer alguma coisa, os três têm que se beneficiar. Né? Os três, não adianta fazer uma coisa só puxando para mim. Aí Deus não trabalha com essas coisas. Então, o que é pecado é coisa que acaba assim fraudando ou até mesmo entristecendo ou, sei lá, fazendo alguma coisa de ruim para alguém. Aí ele cobra isso de mim, certo? E a gente entende que assim, quando nós somos tratados por Cristo, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, algo tem que mudar. Sim. Né? A gente vê que Zaqueu, quando Jesus passou, que Jesus falou assim, desce daí que hoje me convém ir até a tua casa, né? Essa noite eu vou jantar na tua casa, olha só. E aquilo ali se autoconvidou. Jesus se autoconvidou. E aquilo ali mudou, né? Mudou. Você vê que obrigado, né? Ele era um cobrador de impostos e ele sabia que ele fazia errado. Então, houve uma mudança ali. Agora, se ele fala assim, poxa, eu sou um cobrador de impostos, eu roubo as pessoas porque eu cobro a mais, Jesus vem na minha casa, eu estou fazendo as coisas certas, cara. Ele vem lá na minha casa, eu, pecador, vou continuar fazendo a mesma coisa. Ou tem um detalhe também. Zaqueu falou assim, olha, o que eu roubei daqui para trás é meu, acabou, já ali eu tava na vida errada, né? Então, valeu, hein? Tava na vida errada, agora daqui para lá eu vou cobrar tudo certo. Mas o que foi para lá, deixa quieto. Não foi essa atitude dele. Isso. Ele falou assim, olha, tudo aquilo que eu defraudei de alguém eu vou dar até 1/5, né? Isso. Quer dizer, eu fazendo a minha conta aqui, sempre vai fazer com que ele se deu, assim, ele caiu da riqueza dele, já acabou a riqueza, porque tudo que ele roubou, se ele roubou 100 de você, ele vai dar 1/5, por que é? Vai dar o quê? 500? Né? Então, se ele está te dando mais, ele está te dando mais do que ele te roubou. Então, nas minhas contas, que o cara acabou se dando mal, né? Ele a pobreza vai vir sobre ele, mas ele estava em paz, feliz, glorificando a Deus. Isso. Porque ele encontrou a salvação. Já o rapaz que era um religioso, né, usando essa mesma coisa, que era um religioso que fazia já honrava pai e mãe e tal, fazia suas cerimoniais e papapá, tal. Esse daí, quando Deus falou, vem tudo que você tem, dá aos pobres e faz, não dá. Muita coisa, né? Então, a palavra, a verdade nos leva a nos converter. Entendeu? Ela nos leva a converter. A gente não pode continuar no mesmo caminho. Ela nos fazem sair desse caminho de erro e ter uma vida diferenciada, né? A vida agora é diferente, agora é uma vida que agrada a Cristo. Não é isso? O evangelho estava somente lá em Jerusalém. Jesus tinha dado uma ordem. Você vê que desde o começo já começa errado. Jesus falou assim, sereis minha testemunha em Jerusalém, como ele fala aqui, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até o fim da terra. Só que o pessoal estava lá. Os 7 primeiros capítulos, a igreja estava crescendo, estava muito bom, legal, e o pessoal ficava lá. Ninguém saía de lá. Mas não era para ficar só lá. Você não precisa, às vezes nós erramos. Eu acho que eu falei quarta-feira que o pecado da gente não é só pecado que nós praticamos. Existe pecado de omissão também. E a igreja está muito bem, que legal, tá bombando, mas ali tá cheio de gente, não tem perseguição, não tem nada, tá bom, e enchendo cada vez. Você vê, Pedro, eu trouxe uma mensagem, 3.000 se convertem, depois acho que 4.000 se convertem, e o negócio tava bom. Arrumamos um monte de diácono aí e tal, agora vamos lá, põe um para trabalhar, porque não tá dando só para nós, então o negócio tá animado, gostoso, né, gostoso. Só que Deus falou, não é isso, é assim, a gente não tem que fazer o que é gostoso pra gente, tem que fazer aquilo que Deus quer. Deus mandou, certo? Então você vê que, se você for usar, como nós estamos falando de reforma, você pode ver que ele já começou por aí. Sim. Né? Apesar que não teve nenhum concílio até o capítulo 7, tem o primeiro ano 15, né? Mas Deus já fez o quê? Deus já mandou um perseguidor, né? O Saulo de Tarso, que é Paulo, né? Manda Paulo perseguir eles. Então até o capítulo 7, eles estão de boa lá em Jerusalém e tal. Aí no 8, eles vão para Samaria. Por quê? Porque já começou a ter perseguição, que foi lá que morreu Estevão, né? Estevão.
Então morreu Estevão, então já viu o negócio. Aliás, isso aí foi antes de Estevão morrer. Quando ele vai para Samaria, mas já teve a perseguição. Começou uma perseguição, Saulo começou a perseguir eles, eles começaram a espalhar. Essa perseguição já foi. O pessoal não está fazendo o que eu mandei, então vamos mandar um perseguidor que é para eles. Vamos fazer Paulo, né? Paulo ele é muito. Ele é um cara muito assim, que eu falo, ele quer obedecer, então vamos fazer ele. O que apareceu no meio desses cristãos? O quê? Um tal de Cristo, um tal de Jesus, que é lá o Nazareno, que diz que é o Filho de Deus. Aí, pô, ele entendeu, é blasfema contra o meu Deus. Então, aí Jesus falou, vai atrás desses caras aí que eles vão espalhar. E espalhou. Já foi para Samaria, né? Mas através do quê? Perseguição. Isso. Né? No versículo 8, eles estão lá em Samaria, que eu estou falando, né? No 9, aí Paulo já se converte. Ele se converte lá no caminho de Damasco, né? Então ele se converte. Aí depois, no capítulo 10, você vê que já começa a estender, porque Cornélio já, né? Pedro já tem aquela visão. Aí ele já começa, vai lá no meio dos gentios. Pedro já foi no meio dos gentios. Você vê que Deus faz tudo tão certinho que Paulo ele ia fazer isso e lá futuramente ia ter perseguição da própria igreja. Os próprios apóstolos não iam aceitar ele estar com o gentio. Mas Deus fez o quê? Deu uma visão para Pedro. Ele encontra com Cornélio. Eles são batizados com o Espírito Santo, né? Aqueles gentios. Aí ele viu que o Espírito Santo não era só para os cristãos ali, era para todos, né? Aí ele viu isso daí, só que, pulando lá um pouquinho, você vê que quando tem um concílio, que o pessoal fala assim, não, o que é isso, Paulo? Paulo, você está levando a palavra para os gentios, isso não pode. Só que Pedro tinha, tanto que virou até uma confusão em Gálatas, né? Ele comenta em Gálatas lá que ele e Cefas, ele fala Cefas, mas é Pedro, Pedro discutiram porque Pedro sentou na mesa com os gentios que foram batizados com o Espírito Santo e na hora do vamos ver lá, ele ficou na dele, né? Por quê? Ele ficou com receio dos outros irmãos. Então ele ficou bravo com Pedro. Inclusive mas ele queria, né? Tem uma discussão também que ele queria que os cristãos se circuncidassem, né? Isso. E aí Paulo vem e fala que não tinha necessidade, né? Que a circuncisão já era do coração e não mais da carne e tal, né? Isso Deus fala lá no Antigo Testamento. Acho que quarta-feira eu li alguma coisa que nós falamos assim, que o povo, existia um povo que existia aqueles que eram os incircuncisos, que Deus ia castigar eles, e existia aqueles que eram incircuncisos de coração. Ele era circuncidado, mas o coração deles não. Então você vê que Paulo entendeu isso daí. E o povo, quando eles falam que o Espírito Santo não poderia ir até aquele povo, é porque eles não eram circuncidados. Então, como eles não eram circuncidados, eles não eram povo de Deus, porque na lei de Moisés dizia isso também, que o povo de Deus era circuncidado. Se não era circuncidado, era inimigo de Deus. Aí começou isso daí. Só que Deus já mostrou, ó, aí que ele faz aquele rolo, né? Aquele rolo que desce dos céus, Deus dá uma visão para ele e fala assim, olha, come isso. Ele fala, não, porque lá tinha porco, tinha uns animais que não podia comer, que para a lei eles não comiam porque eram animais imundos, considerados imundos. Aí Deus ainda fala para ele assim, não faça imundo aquilo que eu não faço. Aí ele ficou assim, daqui a pouco aparece aqueles dois camaradas lá, que são os soldados lá de Cornélio, e aí ele fala da visão dele, e ele fala da visão que Cornélio teve, eles vão para lá, eles são batizados, só que na verdade ele gelou, né? Ele não teve coragem, né, de enfrentar os caras, mas Paulo enfrentou tal, e aí houve uma certa mudança no meio dos apóstolos, né? Houve uma certa mudança no meio dos apóstolos, não todos, mas conseguiram conviver tendo os gentios sendo batizados com o Espírito Santo, né? E a igreja se estendeu, que realmente ela era para todos os confins da terra. Tá aqui, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, versículo 8. Vocês vão fazer isso. Então, confins da terra, o que é? É Jerusalém, Judéia, Samaria, está na região deles, mas daqui a pouco, confins da terra, que é o quê? Aí vai para a Grécia, foram para a África, né, para a Espanha e todos os outros lugares, né, Europa, né? Então ele estendeu para todos os lugares, quando ele se converte ali, tá? Então no capítulo 10 foi essa conversão de Cornélio. No versículo 11, aí também o evangelho já chega na Antioquia, que é lá na Síria, né? E no capítulo 13, um resumo bem grande, né? No capítulo 13, Jesus, ele manda Paulo e Barnabé, né, que vão sair para fazer suas viagens. Não vamos ficar falando muito das viagens, porque quando a gente fala das cartas aí de Paulo, geralmente a gente comenta isso daí. Mas houve 3 viagens, né? E no Paulo agora ele tem no coração dele que ele deveria ir aonde? Ir lá para
para Roma. Ele queria ir para Roma para poder agora pregar o evangelho. Então ele queria ir para Roma e para Espanha. E sim, já acabou as três viagens. Foi até que o pessoal fica com medo, porque sabe que isso daí é o risco de vida que ele ia ter, né? O pessoal ia matar ele. Mas ele vai e ele realmente é preso lá em Jerusalém. Ele fica preso acho que 2 anos lá em Jerusalém. Aí o pessoal tá lá julgando ele. Essa é a primeira prisão dele. Onde ele escreve as cartas, né? Ele escreve algumas cartas pastorais. Aí ele fica 3 anos lá e de repente eles mandam ele lá pra Roma para poder ir lá ele ser... Os caras matar ele lá. Né? Só que ele vai até algemado, né? Chega lá, ele acaba não sendo... O pessoal não mata ele. Ele inicia a 4ª viagem dele. Só que aí no meio do caminho lá os caras vêm e arrumaram uma brechinha na lei. Aí cataram o Paulo, né? Aí Paulo vai... A Bíblia não diz se ele foi para a Espanha ou não, né? A Bíblia não está dizendo. Mas ele saiu para ir para lá, porque Roma, ele queria ir para a Espanha. Se ele fez a 4ª viagem, provavelmente sim. Só que a Bíblia não diz. Mas ele foi pego lá. Eu lembro que ele estava estudando uma das cartas e eu estava pegando um comentário que tem até um comentário bíblico mesmo, que diz que Lucas escreveu a vida de Paulo até os anos 70, mais ou menos. Então, como não fala dos anos 70, que teve lá o incêndio lá em Roma e tudo mais, aí então indica que as cartas ele tinha escrito antes de 70. Mas, como existe uma chancelleria, então provavelmente foi lá até os anos, quase o ano 80, que ele foi escrever essas últimas cartas aí sim ele morreu. Então ficou meio, né? Talvez o propósito de Deus seja realmente quando fica uma lacuna na palavra, porque Deus tem um propósito, né? Ele tem um propósito em cima disso daí. E, então, tá bom, se não está escrito lá, a gente não sabe, mas deduz, né? Que ele foi até a Espanha, fazendo a 4ª viagem, no meio do caminho aí, acharam uma brechinha lá, pegaram ele, e ele fica mais um tempo preso, e até que decapitaram ele, certo? Quer falar alguma coisa em cima disso aí? Da prisão, como você falou, quando ele foi levado para Roma, muitos soldados pretorianos lá se converteram através da saída dele, né? Isso, justamente. E isso, até no momento desse, o homem, né, como usado por Deus assim, pessoas que estavam ali, esses soldados eram a elite, né? Isso. A elite lá do imperador. E os caras eram intocáveis, né? Não sei quantos mil lá, muitos foram... Os caras eram intocáveis, eles eram uns caras muito fiéis. Tanto é que eu li um livro que é o Mártir da Catatumba. O Mártir da Catatumba. Esse livro fala sobre um Marcellus. Marcellus era um soldado petroliano. E ele, toda essa fidelidade dele, mas ele começa a caminhar lá, não vou falar para não dar como chama lá, spoilers. Mas assim, eu sei que no final de tudo ele acaba morrendo como um mártir. Mas o interessante do livro é isso, a conversão dele. E ele, por se converter, levar pessoas a se converter. Mas aquele que crê em mim, obras maiores faz.